Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gelson, eu sou diretor executivo da empresa, tá? E com honra fui escolhido para estrear essa nova ferramenta, o webinar, certo? Então estou muito feliz de estar aqui com vocês. O que eu escolhi para estrear é o seguinte: nós fizemos no mês de agosto de 2019, nós fizemos uma viagem à Colômbia, convidado pela Volvo. Nós vamos conhecer o Transmilenio. O Transmilenio é um sistema de BRT, a base de biarticulados e articulados, que ele teve a origem, ele foi copiado de Curitiba. Então, há mais de 20 anos atrás, os técnicos colombianos vieram para Curitiba, copiaram este modelo nosso aqui e implantaram lá. Claro que aperfeiçoaram algumas coisas nele, certo? Isso que eu vou tentar mostrar, isso que eu vou mostrar agora para vocês. Eu decidi, em vez de eu ficar falando aqui, que eu acho que fica um pouco cansativo, eu tenho algumas imagens de lá, então eu vou transmitir as imagens, vocês vão estar com as imagens na tela e eu vou fazer os comentários, certo? Espero que vocês aproveitem bem e sucesso! Então tá, pessoal, vamos lá. A primeira imagem que vocês estão vendo na tela, certo? Eu mantive a projeção, a imagem original. Isso aqui é um material da Volvo, certo? Já que eles foram nossos anfitriões lá, eu deixei o material e agradeço eles terem proporcionado essa experiência para mim e eu proporciono para vocês agora. Falando um pouco da Colômbia, certo? A Colômbia ela tem 49 milhões de habitantes, certo? São 4 principais cidades, que é Bogotá, Medellín, Cali e Barranquilla, tá? Nós vamos ser até Bogotá, que foi a cidade que foi visitada, que tem o Transmilenio. Ela tem mais de 8 milhões de habitantes, dá mais de 3 vezes o tamanho de Curitiba, certo? Tá. Na imagem seguinte, veja só, aqui está um mapa da Colômbia, vocês situarem. Bogotá está bem no centro da Colômbia, certo? As outras cidades maiores eles estão em volta. Esse círculo verde é a região amazônica da Colômbia, pouco habitada, certo? Então, só para ilustrar um pouco de onde nós estamos falando, tá? A Volvo começou as operações na Colômbia em 1999, as licitações que teve a licitação. Na época já foi licitado um total de 1.441 veículos, destes 67 biarticulados. Para vocês entenderem o tamanho, terem uma dimensão, são mais de 900 biarticulados na cidade de Bogotá, tá? Próximo quadro para você. O próximo quadro você tem uma noção dos eixos dele. Esse mapa em azul que está ali, em branco estão as vias principais, que são os eixos principais onde correm os biarticulados e articulados. Dá impressão assim, ela é cortada, parece que funciona de uma parte para baixo, porque toda a parte de cima aqui são montanhas, são as grandes montanhas de Bogotá, então não circulam veículos ali, obviamente. Tá. A primeira foto, começamos com o veículo, um biarticulado de 27 metros, tá? Do mesmo tamanho do nosso aqui. Uma característica dele que eu já quero destacar aqui, ele tem 7 portas, os nossos biarticulados têm 5 portas, os do México tem 6 e os dos Transmilenio 7 portas. 7 no começo eu achei estranho, mas sabe, é uma solução que parece que funciona bem, tá? Porque tanta porta assim, no começo eu achei, isso é um problema, deve ter um problema de manutenção um pouco, sabe? Mais do que nós. Mas não há grande circulação dentro dos veículos, porque tem tanta porta que as pessoas entram e ficam mais ou menos por ali que eles saem em seguida. Então parece uma dinâmica boa para não ficar circulando muita gente por dentro dos veículos, que causa, às vezes, provoca uma dificuldade. E os bancos também são de costas para os vidros, estão lembrando quando surgiu os nossos expressos, os pequenos, né? O primeiro expresso aqui surgiu em Curitiba. Ali uma foto, agora a seguinte, uma foto externa, né, que mostra a porta, elas são uma do lado da outra, assim, as duas aqui, daí tem uma no meio que é isolada, depois mais duas no final e outras duas lá também duplas, assim, tá? Muito interessante esse sistema. A próxima foto ali que você tem é o sistema, a canaleta, digamos assim, lá, onde trabalha o BRT, que você vê 2 vias de veículos ali, e depois 2 vias para o biarticulado, e daí começa o terminal vai até o outro lado. Isso aqui, digamos, é metade da canaleta.
Veja, duas coisas que nós observamos aqui, que eu vou falar durante a minha apresentação, o que me chamou muita atenção é a parte de estrutura lá. O governo, a parte governamental, investiu muito em estrutura lá. Você vai ver pela parte dos terminais e tal, mas olha, veja só, esse faz parte, esse eixo aqui, ele tem duas pistas para veículo pesado, para ônibus, e 2 pistas para carro. Tá? Então, você já vê uma prioridade para o transporte, quase põe em pé de igualdade o transporte com o veículo. Os nossos trinários aqui, eles têm 4 faixas de veículos de cada lado, fora a via lenta, né? Então, aqui você vê como o governo, além de fazer toda a estrutura, ele priorizou o transporte, né? Isso a gente nota em toda Bogotá, a priorização ao transporte, a priorização à infraestrutura. Minha foto, só para dizer que eu estive lá mesmo também, não é importante dizer, vamos lá. Próximo. Ali, ó, veja, o biarticulado é outra característica, ele não tem a rampa dele, não tem a rampa basculante, certo? A porta, os motoristas param rente, a plataforma, isso facilita o embarque, é muito mais rápido. Né? É um sistema parecido com o que estão querendo tirar agora nos ligeirinhos nossos aqui de Curitiba, estamos querendo tirar a rampa também, estamos tirando a rampa, melhor dizendo, assim, já temos alguns ensaios disso, mas eles nunca têm rampa, já começaram sem rampa. A facilidade é que se consegue parar pela habilidade do motorista, para bem rente, alguns veículos têm um pouco raspado, mas normal de operação, mas uma característica é que a parada do lado esquerdo, né, onde está o motorista ali, isso facilita para ele não cometer acidentes ali, certo? A parada, a rampa dele é do lado esquerdo, diferente aqui em nós que é do lado direito. A parada. Aí uma parte de dos pontos terminais, são terminais, não são estações tubos, quase todos são assim, são grandes, são pontos de terminal, são pontos assim, certo? São paradas grandes, onde param vários ônibus. Você vê, olha aqui já tem o menor, pela foto você vê o menor parando, e mais na frente aqui um biarticulado parando. Veja, elas são regulares, que aí você consegue pôr vários tipos de veículos e vários veículos conforme facilita às vezes a saída de um, a entrada do outro, conforme a linha tem mais frequência ou não, eles param num certo ponto ali, tá? Aqui a parte interna já do terminal, certo? O que nós estamos vendo aqui, à esquerda seria onde estão parando aqueles veículos. Isso que você vê bem no meio, aqui embaixo, ó, tá vendo que tem uma bicicleta? Isso aqui é uma ciclovia. Tem ali no chão o desenho da bicicleta, entre as rampas, no fundo uma ciclovia. Veja como se olha, assim, ela é bem estruturada. Isso é outra coisa que Bogotá, que o Transmilenio incentiva muito o uso de bicicleta lá. Olha a estrutura que tem, eles têm uma malha enorme para bicicleta, e olha como é bem estruturada as vias e tal. Você vai ver mais para frente, mais destaque. Esse é um rapaz aqui que ele controla as bicicletas, o guardador de bicicleta, você deixa com um tique, não paga mais por deixar a bicicleta ali. Todos os terminais têm isso, todos os pontos de embarque e desembarque têm isso, certo? Tem esse posto, esse lugar para bicicletas, quer ver? Olha a quantidade de bicicletas, a foto seguinte você vê a quantidade de bicicleta que tem em todos eles. Né? Então todo mundo vai de bicicleta, tem um ponto desse de embarque, uma estação que é metade, a gente chama de estação, mas é quase um terminal, né? Todos colocam as bicicletas ali. Mais uma foto aqui mostrando como a distância que para uns 10 ou 15 centímetros eles conseguem parar, tá? Então mostra ali que não existem rampas, isso facilita bastante. Agora a foto é um centro CCO do órgão governamental de lá, certo? Que controla toda a parte do biarticulado, os articulados, os eixos. É enorme o centro de controle deles, também pela quantidade de veículos. Volto a dizer, a estrutura do poder do órgão gestor deles é muito grande, tá? Eles têm um sistema, um controle muito grande, é muita gente. Ó, a foto seguinte, você vê todo mundo nas bancadas, coloridando tudo. Eles determinam, eles fazem as trocas de veículos, inclusive, não fazem fisicamente, mas eles determinam as trocas. Cada monitor, cada operador controla uma quantidade de veículos, e para um número X de operadores é o supervisor. Então, conforme o veículo atrasa ou está com problema e tal, eles comunicam a garagem não tem esse controle, e a garagem obedece eles e faz a troca. Então, duas características, nós não estamos na URBS de lá, no órgão gestor de lá. Ele tem uma infraestrutura muito boa, as cidades fizeram uma infraestrutura muito boa para o transporte,
e o controle deles é muito forte. A mão do Estado é grande lá, certo? Então eles têm bastante poder assim sobre os usuários. E um sistema parecido, copiado daqui, tem um sistema parecido de multas, de determinações, cumprir determinações, se não cumprir uma série de multas. É um sistema muito parecido. A origem é Curitiba, claro, então o sistema é muito parecido com Curitiba. Este aqui, agora vocês estão vendo um terminal, é um ponto de apoio ao lado do terminal, que eu chamo. O que é isso? Do lado dos terminais há espaço a garagens feitas pelo município, por Bogotá. Ele fez essa garagem e disponibiliza para as empresas recebem um percentual da tarifa para manter esses terminais. Então, aqui é feita a parte de abastecimento, lavagem de veículos, manutenção, e é permitido assim, algumas empresas são o que opera esse terminal, que são as proprietárias. As outras empresas podem fazer os carros descansarem, dormirem, que a gente chama, né, pernoitarem, podem fazer os carros abastecerem e terem a lavagem mediante uma cobrança. Quem administra a garagem pode cobrar. Agora, a manutenção é feita quem é o dono da garagem, certo? Então, isso é permitido lá. Então, você pode deixar teu carro em qualquer lugar, qualquer terminal que seja mais próximo, ali, qualquer garagem, digamos assim. Eu falei terminal porque tem uma garagem dessa do lado de cada terminal, dos grandes terminais. Você pode deixar o carro em qualquer um deles e, se quiser, paga um pouco mais e abastece lá, certo? E isso tem uma facilidade em termos de malha, assim, de não precisar recolher o carro sempre. Mais uma foto da mesma garagem, assim, de outro ângulo só. Esse é outro sistema que eu quero mostrar, é o sistema de teleférico. Você está vendo aí a cabine. É um sistema, é o seguinte, quem já foi para Camboriú, aqui em Santa Catarina, conhece um sistema muito parecido com o de Camboriú. São teleféricos que propiciam o transporte para uma região muito montanhosa perto da cidade. Não é distante, não é fora, é dentro da cidade. É como se fosse não. É um morro que tem onde vive uma comunidade enorme, certo? E com ladeiras e tal, que estaria difícil o transporte, ou antes era feito por micro-ônibus, certo? Naquelas ladeiras. Agora não, eles puseram um sistema de teleféricos, que não é para turismo, é para transporte da população. E ele integra com o terminal. Então, ó, essa daí é a cabine. Ela sistema parecido com o de Camboriú, assim, que ela vai, onde ela vai parando, ela vai numa velocidade muito reduzida, as portas abrem, você embarca, elas fecham as portas. Ela não para totalmente, certo? Ela só para por comando manual se tiver alguma pessoa com muita dificuldade de embarque. Daí é solicitado, ela para. Mas senão ela reduz muito a velocidade e a pessoa embarca. Olha ali a segunda foto, ó, essas são as cabines chegando, ela está chegando num ponto perto do terminal onde eles fazem a integração. Então veja só, já chega no ponto, você já está inserido. Esse tipo de transporte, além de ser muito bacana, muito bonito e tal, ele fez a inclusão da comunidade no sistema de transporte. Isso é muito festejado em Bogotá. Tem outras fotos. Olha o sistema, a segunda foto aqui, é um sistema de transporte. Olha quantos teleféricos, dá para ver, indo para a comunidade. Lá no fundo se vê um morro com os habitantes. Eu tenho fotos mais próximas do morro, né? Essa é a parte de entrada, a catraca de entrada, tudo com cartão. Lá não tem cobrança, não tem cobrador. Desde que foi implantado o sistema em 1999, é cobrança automática, venda de cartões, todos com cartões, todo mundo com cartão. Olha lá, olha indo para a comunidade, então veja uma comunidade de um poder aquisitivo baixo, certo? Ele faz todo o transporte lá. Mais fotos, mostrando lá embaixo, você vê o nível da comunidade e um transporte muito bacana esse transporte. Mais uma foto lá. Transporte transmitido. E aqui deixando no fundo você vê os carros, os veículos chegando, e aqui os ônibus saindo na terminal. Esse aqui é um terminal que faz a integração, né? Olha a quantidade de ônibus que já estão saindo. Aqui nós estamos numa garagem, o seguinte, é uma garagem do ônibus. Você vê que a estrutura deles, assim, dos empresários, não é uma grande estrutura, a gente não nos salta aos olhos. O que nos chamou a atenção lá realmente foi a infraestrutura do Estado, da cidade, ela que tem isso nos chamou muita atenção, como é bem estruturado,
como é bem regulamentado, bem controlado. Agora a parte de garagem, assim, nossas operações são semelhantes. Quantidade de mais uma foto, quantidade de veículos. Esse é um centro de controle operacional da empresa, certo? É bem menor, ela não controla os biarticulados, ela controla os outros veículos que agora vai ter uma licitação para esses outros veículos, que deve ser controlado tudo pelo órgão gestor. Desses outros veículos, o órgão gestor tem as imagens, tem o controle, mas ele não interfere tanto, ele se preocupa mais com a parte biarticulada. Encerro aqui então a minha apresentação, contando um pouco do que eu vi lá em Bogotá, no Transmilenio. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês façam um bom proveito e sucesso para todos. Um grande abraço!